Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação UNIP6 da Unipar Carbocloro. Mas antes disso, vou passar um videozinho para você que não conhece no que a empresa trabalha. Vamos lá ao vídeo institucional então. Quem já tiver assistido, pula 2 minutinhos aí. Então vem comigo, vem. Líder no fornecimento de cloro para o tratamento de água no Brasil, a Unipar Carbocloro também é uma das maiores produtoras de ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e soda cáustica. Está instalada desde 1964 no Polo Industrial de Cubatão. A soda cáustica está presente na produção de alumínio e celulose, em sabões, shampoos, detergentes, vidros, cosméticos e até na cor azul do seu jeans. O ácido clorídrico é utilizado na produção de alimentos e remédios, na construção civil, nas indústrias petroquímicas e de automóveis. O hipoclorito de sódio deixa os tecidos mais brancos e a vida mais saudável, pois é utilizado na desinfecção de água potável e hospitalar. O dicloretano está presente nos tubos e conexões, embalagens, cabos elétricos e na indústria automobilística. Um importante produto da Unipar Carbocloro é também um dos principais produtos do mundo. Por isso, merece um tratamento especial. O cloro é utilizado no tratamento de água potável e de piscinas, tratamento de esgotos e em diversos produtos químicos, como anticoagulantes, lubrificantes, fluidos para freios, medicamentos, entre muitos outros. Com transparência, ética e excelência, a Unipar Carbocloro segue as normas mundiais de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, valorizando sempre as pessoas e o trabalho em equipe. Em sua área de mais de 650 mil metros quadrados, a Unipar Carbocloro possui uma reserva particular do patrimônio natural e um mantenedor da fauna silvestre. Áreas reconhecidas pelo Centro de Fauna Silvestre da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Mais do que estar presente no seu dia a dia, a Unipar Carbocloro se orgulha de compartilhar valores com você, fazendo produtos indispensáveis para a sua vida. Essa é a Unipar Carbocloro, uma empresa de braços abertos para o futuro e de portas abertas para o valor da vida. E agora a gente começa com aquele conteúdo pago, que eu sempre trago de graça para você o preço justo, segundo a fórmula de Benjamin Graham. Segundo Benjamin Graham, o preço justo da ação no momento é R$ 65,32. E o preço atual da ação, aqui no Investidor 10, que é um pouquinho diferente lá do Status Invest, que a gente vai ver daqui a pouquinho também, é R$ 75,41. Ou seja, a ação tem um potencial de rentabilidade negativo de menos 13,38%. Isso significa o quê? Significa que você não deveria comprar a ação baseado nessa fórmula aqui do preço justo de Benjamin Graham, se você considerar ela essencial. Normalmente as pessoas, os investidores pedem que esse preço justo esteja com um upside de cerca de 30% a 40% e aqui está negativo em 13%, então você não compraria por isso aqui. Lembrando, meus amigos, que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum tipo de ativo, inclusive a UNIP6. Você vai pegar esses números, essas informações que eu vou te passar aqui nesse vídeo, você vai estudar melhor e aí sim você decide se coloca ou não a UNIP6 na sua carteira, se vale a pena colocar ela na sua carteira. Outro conteúdo que eu trago para você de graça aqui, também é pago aqui no Investidor 10, que só o módulo Pro tem, é o preço teto segundo o método de Décio Bazin. Segundo Décio Bazin, o preço teto da ação é R$ 115,79, ou seja, ela possui um potencial de rentabilidade de 53,55%, mostrando que ela é uma boa pagadora de dividendos em relação aos últimos 5 anos. E já por esse método, ao contrário do preço justo, se você gosta de dividendo, você deveria comprar sim a ação. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para você é o checklist do investidor Buy and Hold. Aqui diz o seguinte: temos 10 itens, anteriormente tinha nota, era 90 de 100 para a ação UNIP6. Por quê? Porque ela só tem um probleminha. A empresa não apresentou um bom crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Se a gente for olhar o gráfico de receita contra lucros, a gente vai notar que ela teve uma crescente até 2021 e depois de 2021 começou a descender. Então ela não teve esse bom crescimento e por isso não estaria uma empresa 100 de 100. Aqui não é a ação UNIP6, e sim da empresa. Mas os outros 9 itens ela passou e com isso estaria uma empresa 90 de 100. E para terminar aqui no Investidor 10, eu gostaria de trazer para vocês o gráfico de lucro versus cotação. Então no gráfico de lucro versus cotação, a gente vê que em 2021 ela alcançou o máximo dele nos últimos anos e tanto a cotação como o lucro vinham caminhando lado a lado, de mãos dadas desde 2020 e subiram junto, porque normalmente
normalmente o que acontece, pessoal, é que no longo prazo a cotação segue o lucro da empresa. E era isso que estava acontecendo em 2020 e 2021. A gente vê que começou a se separar aqui em 2022. 2022 a cotação continuou um pouco alta, mas deu uma descolada com o lucro que começou a cair. E a gente vê que esse movimento continuou. Tá até mais aberto aqui a boca de jacaré. Mas a tendência aqui no momento é que a cotação continue em queda. E se você, meu amigo, quer me ajudar a trazer esses conteúdos pagos que eu trouxe aqui do Investidor 10 ou também lá do Status Invest, se liga aí na dica. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2 e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! E vimos agora para o site do Status Invest, e onde o valor da ação atualmente está R$ 75,63, uma diferença pequena em relação ao Investidor 10, sempre tem essa diferença de alguns centavos. Nas últimas 52 semanas, a ação bateu uma mínima de R$ 62,02 apenas, foi recente, a gente vai mostrar daqui a pouco quando foi que aconteceu isso, uma máxima de R$ 106,56, que foi no ano passado, e isso aqui é ex-dividendos, foi já extraindo os dividendos que foram pagos. Se não fosse isso, tinha ultrapassado a barreira dos R$110, foi o que aconteceu, ela ultrapassou a barreira dos 110, quando extraiu o dividendo que foi pago em novembro, ela perdeu R$5 de valor, e aí teve essa máxima aí, ex-dividendos de 106,56, ela tinha ultrapassado a barreira dos R$110, e mesmo com tudo isso, ela está com um dividend yield de 14,96. Nesse ano ela só distribuiu o dividendo uma vez e ainda foi relativo ao lucro da empresa no ano passado. Em relação aos lucros obtidos no primeiro trimestre e no segundo trimestre desse ano, não houve distribuição de dividendos. A gente vai mostrar com isso mais detalhes daqui a pouquinho. E você acha que pode pagar ou não pode pagar, Adriano? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que é que eu acho sobre essa questão. E depois de tudo isso, a gente vê que ela teve uma desvalorização nos últimos 12 meses, 12,05. A gente vê que a máxima dela foi aqui no dia 3 de novembro, antes dos dividendos. Ela manteve uma cotação alta antes dos dividendos, só que aí caiu bem aqui, ó. Caiu feio, né? Você vê que ela caiu de 105 para praticamente R$93. Ela caiu muito mesmo. Por quê, Adriano? Porque ela teve queda nos lucros, além da extração dos dividendos. E quando ela caiu muitos lucros em relação aos trimestres anteriores, muita gente saiu fora da ação. A gente vê que a mínima dela foi bem aqui, no dia 3 de maio. Depois dessa data, saiu os resultados do primeiro trimestre e como os resultados deram lucro, apesar do lucro não ter sido nada maravilhoso, o pessoal começou a perder o medo de investir na ação e voltou a investir na ação, e você vê que ela recuperou e saiu dos 62 e ficou trabalhando nessa faixa aqui de 70, 70 e pouco, chegando a ultrapassar a barreira dos 80, ó, chegou a bater R$83 aqui no início de julho. Só que com toda essa queda da bolsa nos últimos dias, ela bateu essa mínima aqui de 75, 63. Agora, pessoal, a gente iria para o modo forecast, aquele modo pago aqui do Status Invest, onde os analistas especialistas de mercado mostram o que você deve fazer com a ação. Mas para vocês, eu vou mostrar aqui que, apesar de eu já ter falado com o pessoal do Status Invest, entrei em contato com eles, quando eu assinei aqui o modo forecast, dizendo, ó, eu queria análise da Unipar, vai acontecer, vai aparecer, vai ter. Ele disse, sim, vai ter, em breve vai ter. Isso foi em novembro do ano passado, ou seja, está próximo de vencer a minha anuidade, e por sinal eu preciso renovar, e por isso eu tô contando com a ajuda de você, como eu já mostrei no vídeo lá do Valeu. Então é essa questão. Infelizmente não tem a análise do modo forecast, e também, por exemplo, não tem da Taurus, que também é um small cap, mas com uma pegada mais micro cap ainda. Então é isso, pessoal, a gente vai ficar sem o modo forecast, mas eu vou trazer ainda mais conteúdo para vocês aqui. Vamos continuando. A gente vê que o dividend yield médio dela, em histórico, é 8,72, mas a gente vê que ela passou vários anos distribuindo um dividendo muito baixo. 2012 até 2006 não passou de 6%, ou seja, abaixo do dividend yield mínimo exigido por Desbazin para ela ser uma boa pagadora de dividendos. Depois ela deu essa bomba aqui em 2017 de 31% de yield, depois caiu para 7,35 em 2018, aí passou, ó, 2 anos pagando dividendos muito baixos, 0,85, 2,39 e voltou a pagar bons dividendos apenas em 2021, aí 2021, 2022 e agora 2023, que ela só pagou uma vez. Isso aqui não é o de 2023 inteiro, é apenas dos últimos 12 meses, ou seja, tá pegando pagamentos que foram feitos no ano passado, por isso que tá dando 14,96. Se não tivesse pegando nenhum pagamento do ano passado, o valor do dividend yield aqui estaria muito baixo mesmo. Aqui ele ainda
tá pegando, eu acho que pelo menos pagamentos no ano passado, somando o que foi pago esse ano, então tá com um dividend yield muito bom ainda. Mas se não fosse por isso, só baseado nesse ano, o dividend yield seria baixo. A gente vê que o P sobre L dela é um P sobre L razoável, mas também não é baixo, de 7,29. O P sobre VP está relativamente alavancado, tá 3,23. O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT estão abaixo de 10, o que indica que está uma ação barata. Então esses dois indicadores dizem que está barato, aqui diz que está caro, aqui está mais ou menos caro. Em relação ao endividamento, a empresa está maravilhosa, 0,01%. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que o ideal é 1, e aqui está muito abaixo de meio até, né, que já seria pouco, aqui está muito abaixo. Lá no site do Investidor 10 mostra que a dívida líquida não está baixa, ela está negativa. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Por quê? Exatamente porque tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, se ela pegasse todo o dinheiro que ela tem em caixa, pagasse todas as dívidas, ainda sobraria dinheiro. A dívida líquida está negativa, meus amigos. Então, isso aqui é diferente, tipo um erro. É como não estivesse atualizado com os dados mais recentes que foram lançados, que a gente vai ver daqui a pouquinho alguns dados desses, foram lançados cerca de 10 dias atrás pela Unipar. E a dívida líquida sobre a EBITDA está igual na mesma proporção aqui, 0,01, muito baixa. Isso aqui é o ideal que seja abaixo de 3,5, tá ridículo. A margem líquida está ok, eu considero boa a partir de 20, tá 16, não tá excepcional, mas tá ok. O ROI dela está muito bom, 44,27 eu considero bom a partir de 20, muita gente considera bom a partir de 10 e aqui tá quase 50%. No mapa de calor, a gente vê que ela não tem um padrão de distribuição, basicamente é isso, de dividendos. Ó, aqui em 2013 foi só uma vez, 2014 uma vez, 2015 uma vez, 2016 uma vez, 2017 foram 3 vezes, em 2018 2 vezes, aí 2019 uma vez, 2020 já foram 2, 2021 foram 5 vezes, ou seja, é um negócio meio louco, não tem uma sequência, a gente fica sem noção quando ela vai fazer pagamento de dividendos. Aqui é a data de pagamento dos dividendos. Em 2022 ela anunciou 3 vezes e esse ano apenas uma vez. Diga-se passagem que isso aqui foi pago em maio, mas se refere ao lucro obtido no ano anterior, em 2022. Então até isso aqui foi em relação ao lucro de 2022, não foi em relação a esse ano de 2023. E a gente vai ver se tem ou não tem essa possibilidade dela pagar aqui em agosto. Vamos ver isso. E será que ela vai pagar em novembro? Isso aqui é uma incógnita mesmo. Mas vamos ver se ela tem alguma possibilidade de pagar em agosto. Vamos lá, para mostrar se ela tem chance de pagar em agosto ou não, eu vou mostrar aqui para vocês o relatório do terceiro trimestre de 2022. Você vê aqui nas destaques operacionais que ela diz o quê? Em 10 de novembro, o Conselho de Administração deliberou e aprovou a distribuição antecipada de dividendos no montante de 500 milhões mesmo. Meus amigos, 500 milhões é muito dinheiro para a Unipar. Cerca de meio bilhão a serem retificados em Assembleia Geral Ordinária, que somados aos montantes pagos em 2022, totalizaram um valor de 1,4 bilhão ao ano. Aí você vê, meu Deus, ela paga tudo isso de dividendos, considerando até que ela é uma small cap. Meus amigos, isso aqui é totalmente fora do normal. Eu vi uma entrevista do CEO da companhia dizendo que isso aqui foi totalmente fora da curva em 2022. Então esses pagamentos aí, a gente pode desconsiderar que vão acontecer, se repetir tão cedo. Em 2023, com certeza não será um ano tão bom como esse aqui em termos de dividendos. Isso aqui, terceiro trimestre de 2022, né, que vocês viram. Agora trazendo para vocês o quarto trimestre de 2022. No relatório do quarto trimestre de 2022, o que é que ele diz aqui, ó? A Assembleia Geral Ordinária da Unipar será realizada em 20 de abril. A administração propõe que, dentre outras matérias, tenha uma distribuição adicional de 192 milhões referentes ao exercício 2022 e reserva de lucros, totalizando 1,3 bilhão. Então, você vê que isso aqui foi uma distribuição extraordinária referente a 2022 que foi feita nesse ano, ó. Esse relatório é do quarto trimestre, foi lançado em março de 2023. Então, isso aqui se refere ao ano passado, mas foi lançado nesse ano aqui. Então, 20 de abril é de 2023. Terceiro trimestre de 2022 mostrou no relatório dos resultados que ia ser pago o dividendos. Nos resultados do quarto trimestre de 2022 mostrou que ia ser pago dividendos. No relatório do primeiro trimestre de 2023 eu não trouxe para vocês, mas não fala nada. E aqui no do segundo trimestre, e vocês viram que não foi pago mais nenhum dividendo fora aquele relativo ao quarto trimestre de 2022. E agora nos resultados do segundo trimestre de 2023, olha aqui, não fala nada. Simplesmente não fala nada. Tá aqui, ó. Era exatamente nesse local aqui que ficaria o destaque para os dividendos. E não tem nada. Ou seja, pelo que eu pesquisei, pelo que eu tô vendo aqui nos relatórios, pelo que eu não ouvi ninguém falar, não vai haver distribuição de dividendos. Simplesmente a Unipar não lançou nenhum fato relevante falando sobre a distribuição de dividendos. Eu acho que é porque não vai ser distribuído. E aproveitar e mostrar nesse vídeo
essa questão dos números da Unipar em relação ao segundo trimestre que saiu agora, recente, cerca de 10 dias atrás. A gente vê que teve lucro líquido, mas o lucro líquido foi de 186 milhões, que foi 26,3% inferior ao primeiro trimestre de 2023, ou seja, em relação ao primeiro trimestre desse ano, já foi o inferior, caiu 23%, o que acompanhou o resultado operacional da companhia. A gente vai ver por que aconteceu essa queda desse lucro, né? Houve também uma queda do EBITDA consolidado, que foi de 370 milhões e caiu 24% em relação ao primeiro trimestre desse ano também. E também teve uma queda na receita líquida consolidada, ou seja, caiu a receita, por tabela caiu o EBITDA, por tabela caiu o lucro líquido. E por que caiu? Tá aqui basicamente o motivo da queda. Para quem viu o videozinho que eu passei no começo, sabe que a Unipar, basicamente ela trabalha com o quê? Ela produz e vende PVC, soda cáustica e cloro. Principalmente PVC e depois soda cáustica. A venda do cloro é cerca de 20% da receita da empresa. Então a maior parte fica nessa parte de soda cáustica e PVC, principalmente PVC. E você vê a evolução dos preços internacionais do PVC e da soda cáustica, você percebe que teve uma queda no valor da soda cáustica de 26% do primeiro trimestre para o segundo trimestre e uma queda de 11% no valor do preço do PVC, de 52 para 46. Aqui a gente está falando em dólar. Então, como teve essa queda? Nos valores dos preços internacionais dessas duas commodities que fazem parte da receita da empresa, ainda houve uma queda nas vendas do PVC. Somando tudo isso, houve a queda no quê? Na receita líquida. Na realidade, caiu a receita operacional, que afetou a receita líquida, que por tabela afetou o EBITDA, ou EBITDA, se você preferir, e por final, afetou o lucro líquido. E para fechar, a gente vê aqui os valores consolidados do EBITDA e do lucro líquido. A gente vê aqui, ó, segundo trimestre de 2023 contra primeiro trimestre de 2023 e contra segundo trimestre de 2022. Olha aqui, segundo trimestre de 2022, como é que tava? E caiu isso tudo aqui, o lucro líquido, 65,4%. E em relação do segundo com o primeiro trimestre, houve essa queda aqui de 26% no lucro líquido. Em relação ao EBITDA, caiu aqui do primeiro trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2023, 24,4%. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!